Partindo do ponto de vista cético e voltado para o ateísmo, apenas deixamos de viver é como se deixássemos de existir e alcançássemos uma paz total. Porém, do outro lado temos um ponto de vista antigo e voltado para o criacionismo, que é a ideia de que o mundo veio de um criador e que tudo foi criado por algo que não é explicado nem visto, mas que está ao nosso redor. E por mais que existam várias religiões e crenças, a maioria acredita em uma espécie de prisão infernal, um lugar de tortura e angústia para aqueles que praticam o mal em vida. Existem várias crenças diferentes que acreditam e compartilham dessa mesma ideia de que o mundo foi criado por algo, porque de acordo com alguns cientistas, nada tem origem do nada, porque 0 mais 0 continua sendo 0, e se não tiver nada, nada pode surgir daquilo. E dessas crenças que vêm da origem de um criador universal, todas têm algo em comum. Depois da morte, não deixamos de existir. Em algumas, vamos parar em uma espécie de purgatório, em outras, somos julgados mediante nossas ações em vida, ou até reencarnamos em busca de ser melhor do que já fomos no passado. Porém, seja criacionismo, seja evolucionismo, não sabemos de fato o que acontece depois da morte. Mas se tem algo que apavora muitas pessoas, é a seguinte pergunta: e se depois realmente existir uma espécie de inferno? Clifford Hoyt, o homem que foi ao inferno e voltou. Você já deve ter escutado a história desse homem. Ele vivia uma vida normal até seus 31 anos de idade, quando em um dia aparentemente normal, ele sofreu um acidente com um carro muito grave e ficou em coma durante meses. E após despertar de seu coma, ele apresentava distúrbios estranhos que pioravam muito conforme o tempo ia se passando. E isso piorou a um ponto em que ele precisou ser internado. Logo após sair de seu coma, ele dizia que morreu e foi parar em uma espécie de inferno, onde ele era torturado cruelmente por seres demoníacos. E após um tempo ele teve alta no hospital e parecia que havia melhorado, parecia que estava voltando ao normal e iria superar aqueles traumas. Porém, ao voltar para seu apartamento, ele começou a apresentar comportamentos antissociais. Ele não saía de casa pra nada e ficava isolado o tempo todo. E como não havia parentes nem amigos que fossem o visitar, sua situação piorava dia após dia, já que além de ter passado por uma experiência de quase morte, ele ainda se colocou em uma situação de isolamento extremo, o que eu nem preciso falar do quão prejudicial é. E como ele estava piorando ao passar do tempo, ele não cuidava mais da sua casa. Tarefas simples como limpeza e higiene já não faziam mais sentido para ele, pois em sua cabeça ele ainda estava no inferno, e as mesmas criaturas que o torturavam em morte agora o torturavam em vida. Os relatos dos vizinhos diziam que ele colocava músicas altas todos os dias, além, é claro, de que sua casa exalava um cheiro horrível. E por conta dessas ações, o dono do apartamento recebeu diversas reclamações a respeito de Clifford. E após isso, decidiram entrar em seu apartamento para averiguar a situação. Após chamar por Clifford várias vezes e ele não ter respondido, ele resolveu usar a sua chave reserva e entrou no apartamento de Clifford. Chegando no local, ele descreveu que a situação do lugar era extremamente desumana. O lugar estava coberto e não entrava luz solar, e em meio à escuridão havia fezes e arranhões nas paredes, além da música alta que tocava dia após dia. Chegando na sala, ele encontrou Clifford, e ele estava deitado, pelado no chão da sala, abraçado a um cubo de gelo. Ele ainda possuía diversos sinais de mal-estar, como se não comesse e estivesse se torturando. Clifford dizia que a música alta era para expulsar os demônios, e o cubo de gelo era para baixar a temperatura de seu corpo, pois afinal, ele ainda estava no inferno. E essa história repercutiu muito na internet, chegando a um ponto em que as pessoas já não sabiam mais se ela era real ou não, pois quando pesquisamos pelo nome de Clifford, não encontramos nada além dessa história. Além disso, o inferno descrito nela não possui nenhuma base real de uma religião em específica, já que o Hades da Bíblia cristã é bem diferente do relatado por Clifford. Mas mesmo com vários rumores e dúvidas a respeito dessa história, não existe apenas ela. Hoje em dia, na internet não é comum ouvir relatos de pessoas que realmente passaram por experiências sobrenaturais ao quase morrer. Existem testemunhos em igrejas que contam como é a sensação e o que nós sentimos ao chegar perto da morte. Esses relatos hoje em dia estão por toda a internet, e apesar de eu não acreditar em muitos deles, eu ainda assim tenho um medo, não pela morte em si, mas porque eu ainda não sei o que vem depois dela.
Apesar disso, eu também tive uma experiência de quase morte, aonde quando eu era criança eu acabei engolindo uma série de comprimidos tarja preta. Esses remédios eram de um tio meu que precisava dessas medicações para dormir. Ele tomava meio comprimido e dormia por horas. Os remédios mexiam nas funções cardio do coração, o que fazia o coração se acalmar e de alguma forma fazia a pessoa conseguir dormir. Eu cheguei a engolir vários desses comprimidos. Depois de um tempo eu comecei a sentir o meu corpo muito estranho. Eu lembro que a primeira coisa que aconteceu foi eu perder as minhas expressões faciais. Eu estava muito parado e as coisas aconteciam muito rápido. Era como se o mundo estivesse acelerado e eu estivesse lento. Eu me lembro que tudo foi muito rápido. Eles ligaram pro meu pai e logo depois da ligação acabar, minha tia começou a falar comigo, tentando me acalmar. E meu pai havia chegado muito rápido. Assim que eu cheguei no hospital, eu notei que me deram muita atenção, como se fosse grave o que tivesse acontecido. Me colocaram em uma espécie de cama e me amarraram. Colocaram um tubo que descia até o meu estômago. E eu me lembro que a sensação era bem desagradável. E enquanto eu estava lá, eu me sentia muito calmo, como se nada mais fosse importar e como se nada tivesse sentido. De tempo em tempo, passava uma enfermeira diferente para ver se eu estava bem. Elas falavam comigo como se eu fosse um doente mental. Depois disso, eu fui para minha casa e ainda estava de dia. Eu lembro que cheguei e ninguém tinha falado nada comigo. Meu pai estava quieto e minha mãe também. E depois de alguns anos, eu descobri que na verdade eu não fiquei horas naquele hospital. Foram dias, na verdade. A minha mãe contou que os médicos diziam que eu não tinha chances de sobreviver, pois se eu apagasse ou fechasse o olho para dormir, eu não teria acordado. Até hoje eu não sei o que de fato aconteceu naquele dia, pois a experiência é muito estranha e quando eu tento me lembrar eu só consigo pensar que eu tava dopado e muito doido. Até hoje eu tenho problemas pra dormir por conta disso. Hoje eu já estou começando a ter que usar remédios pra dormir. Apesar disso tudo, eu não fui ao inferno, nem tive uma experiência com o sobrenatural de fato. Mas ainda me questiono muito às vezes sobre como eu saí vivo e como que o tempo na minha cabeça passou tão rápido. De qualquer forma, eu sobrevivi pra fazer esse vídeo. E se tem uma coisa que nós temos que aproveitar é a vida, porque não sabemos o que nos aguarda do outro lado. Então tente tomar cuidado com suas escolhas e ações, porque nunca se sabe o dia de amanhã, e se amanhã será o seu último dia. Eu sou o Cordex e até um outro dia.